Então a gente vai hoje trabalhar o capítulo 1, né, que é a arte sagrada do criar. E é um capítulo que é bem interessante como o Makoto já começa desenvolvendo ele, né, porque é um capítulo em que ele também se apresenta, né, é um capítulo que ele vai começar já a lançar um pouco dessas bases, né, da teologia do criar, introduzindo-a, mas preparando também um cenário para que a gente consiga compreender tanto o trabalho artístico quanto o mundo no qual o trabalho artístico acontece, né? E hoje a gente vai discutir alguns tópicos ali, basicamente são subtópicos, eu coloquei, mas dentro de cada subtópico a gente vai trabalhar algumas temáticas, né, desenvolvidas ali dentro, então tá com subtítulos dentro dos subtópicos. E a gente vai começar falando sobre o autor mesmo, como ele mesmo começa se apresentando nesse capítulo, né? E depois falando sobre a liturgia do trabalho artístico, o impulso sagrado da criatividade, que o impulso sagrado da criatividade é redentivo também, e que criar é uma forma de conhecer. Não sei quantos tiveram já aí a oportunidade, já pesquisaram, né, sobre o Makoto, sobre as suas artes, sobre o seu trabalho, e ele é um cara assim incrível, incrível mesmo. Como a gente já falou no prefácio, né, ele é um artista raro, Andy Wright fala, né? Porque ele realmente ele tem reconhecimento e ao mesmo tempo ele não esconde sua fé, ele professa a sua fé, mas ao mesmo tempo que ele professa a sua fé, ele consegue se comunicar com a cultura, né? E é interessante porque ele tem uma dupla formação até um pouco diferente, né? Porque é arte e comportamento animal. Até acho engraçado, aí já no começo do capítulo, que ele vai falar pra gente que, que ele estudou William Blake e comportamento animal. A gente fica, uau, né? Faz sentido, faz sentido. Mas, para quem conhece o William Blake, né, um artista aí do século XVIII, XIX, e o William Blake tem um pensamento aí que o Makoto abraça muito, ele vai falar um pouco, sem citar o William Blake depois, mas ele vai falar um pouco sobre algumas questões que têm a ver aí com o pensamento do William Blake, também desse artista. E dá para ver que o William Blake é uma referência para ele por isso, né? Mas ele também tem aí uma especialização em escrita criativa, né, o Makoto, e tem esse aprofundamento da escrita criativa, e a gente vê que ele também consegue, é um teólogo mesmo, né, também, porque ele consegue trabalhar a exegese, claro, embasado também em teólogos, né, e se comunicar também com a cultura, conhecendo tanto artistas cristãos como artistas não cristãos e nas diversas linguagens artísticas. Isso enriquece muito esse livro, né? E em seguida, logo depois de ele dar essa pequena apresentação, ele já começa a contar um pouco sobre a história dele aí na arte ou com a arte, né? E ele já nos traz uma ideia de que o artista ele é desde a concepção. Ele fala isso de si mesmo, né? Mas a gente percebe que ele tem muito esse pensamento também sobre outros artistas, e quando ele diz que o artista é desde a concepção, ou antes da concepção, aí ele está apontando aí para um plano eterno de Deus, né, por uma ação divina, e acredito eu que também o plano de Deus que imprimiu a imagem dele mesmo em nós, ele também vai desenvolver isso mais para frente, aonde é falado sobre a imago Dei, né, Deus criador, que imprime em nós também criatividade e imaginação. E ele vai falar que a nossa identidade, então, está ali enraizada lá no princípio, né? Lá na origem. Ou seja, não simplesmente isso porque Deus nos criou e lá no começo ele colocou essa imagem, né? Mas porque a própria origem do universo é criativa, né? Generativa, eles usam esse termo, né, para falar.
é generativa e ele vai colocar a identidade dele como artista, e a gente já vai ler uma frase que ele diz sobre isso. E então ele vai falar que desde a concepção ele já se entende por artista, e que ao pintar na infância, né, ele sentia como uma descarga elétrica. Isso é muito legal, porque ele vai falar mais para frente que ele vai perceber com o tempo que essa descarga elétrica já era o Espírito Santo criando, né? Já era o Espírito Santo capacitando ele com o dom criativo e presente, a presença de Deus, mesmo na infância dele, enquanto ele criava. Eu não entendo que o Makoto ele está falando que só alguns podem desenvolver o dom criativo, quando ele fala tudo isso. E também ele não está falando que todas as pessoas, mesmo os descrentes, têm a habitação do Espírito dentro deles. Mas ele está apontando, né, para a criação, para Deus imprimindo sua imagem em nós, e também para Deus estando presente em toda a sua criação, através da graça comum, mesmo para aqueles que ainda não... mesmo para aqueles que ainda não creem, né, ou não ouviram da sua fé, não ouviram sobre a fé cristã. E sobre aquela frase que eu disse, né, sobre a origem, sobre a identidade dele, ele vai dizer assim: minha identidade está enraizada na origem da criação, naquele olhar amoroso do Criador, que vê em nós um amor maior, antes mesmo de nos darmos conta disso, o impulso criativo para moldar o futuro. E nessa frase a gente tem muita coisa que ele vai desenvolver no livro. Tem muita coisa que tem a ver com a ideia mesmo da teologia do criar. Mas a gente perceba como ele é profundo nessa ideia da identidade estar enraizada na origem da criação. E como ele vai aprofundar isso já em seguida dizendo naquele olhar amoroso do Criador. Então não é uma simples criação imbuída de uma ação sem vida, ou uma ação sem sentimento, né? Ou de algo simplesmente uma informação racional de que Deus criou de uma forma mecânica, mas é imbuída também de sentimento. E que sentimento? O sentimento do próprio Criador. E ele vai trazer já em seguida aqui também, né, sobre o impulso criativo para moldar o futuro, que é esse olhar amoroso do Criador que cria, impulsiona o futuro, né? A criatividade e essa impressão da criatividade em nós impulsiona o futuro, é Deus criando através de nós. E ele continua falando sobre a sua história com a arte, e ele vai falar que a sua história começa pouco a pouco, né? Sua jornada artística vai se desenvolvendo pouco a pouco através de várias linguagens, né? Da literatura mesmo, né? Da arte, os relacionamentos importantes. E isso é algo já que eu acho bem interessante de destacar, né? Porque você veja, ainda que ele diga que ele se entendia como arte, que ele entende que a arte estava desde o princípio nele, ele vai dizer que isso vai se desenvolver pouco a pouco. Isso vai se desenvolver na vida comum dele a partir da experiência que ele vai tendo, do contato que ele vai tendo com a arte. É até interessante que na minha vida mesmo aconteceu um pouco disso, mas como eu venho de minha raiz assim cristã, lá na origem, foi em uma igreja que era muito dualista, então eu acabava não desenvolvendo muito e não experimentando muito a arte em todas as suas facetas. Era muito aquela visão realmente onde, né, a gente podia usar a arte ali só dentro da igreja, só no espaço sagrado, instrumentos de metais. Demorou um pouco para entrar na igreja a bateria e a guitarra, e outras formas de artes fora a música geralmente eram muito negligenciadas. A parte visual, então, era muito. Mas conforme eu fui me percebendo como artista, conforme eu fui experimentando, e até conforme eu fui vivendo a missão, isso é interessante, que eu estava morando numa base missionária, eu fui tendo contato com a arte, e eu comecei a perceber como aquilo também estava dentro de mim desde a infância, e como aquilo se desenvolveria se eu desse atenção, e como Deus era presente em tudo aquilo. Deus era presente
já nesse impulso criativo que eu não tinha desenvolvido. E eu comecei a desenvolver. E então é importante a gente perceber isso para que a gente precisa desenvolver. Ainda que a gente tenha, né, ainda que desde a origem, ainda que lá na imaginação de Deus desde o princípio, ele tenha colocado em nós uma identidade criativa em semelhança a ele. Ainda assim é importante que a gente possa desenvolver isso, né? E daí, outra coisa que ele vai falar é que ao fazer e criar, ele foi percebendo, né, e sentindo que estava honrando a fonte de beleza e da poesia existentes no mundo. Isso é outra coisa que ele foi percebendo conforme ele foi praticando. Então, a prática participa da sua formação, da sua percepção sobre o seu próprio ser artístico, sua percepção que, opa, peraí, eu sou artista. Né? Isso participa da nossa também. E depois de se apresentar uma coisa, ele nos traz a razão, uma das razões para escrever este livro. E uma das razões nas quais ele vai desenvolver, né, a teologia do criar, e acredito que também, não só desse livro, como o livro que antecede, o Arte e Fé, que é o Culture Care, né, ele vai falar assim, então, que uma dessas razões é preencher a lacuna entre a mensagem do cristianismo e o trabalho artístico. Ele vai falar que ele demorou para perceber, né, como a fé cristã tinha a ver com o trabalho artístico. Mas quando ele percebeu isso, ele caiu a ficha dele, né? Que tinha tudo a ver. Que tinha tudo a ver. Mas existe uma lacuna, por quê? Porque a gente não tem, né, preenchido ela, a gente não tem desenvolvido um diálogo que conecte teologia, cristianismo, fé comum, né, fé também do dia a dia, com a arte. E a gente não tem desenvolvido na igreja também muito realmente um envolvimento com a cultura. A gente tem, como a gente foi falado sobre o dualismo, a gente tem se afastado muito da cultura muitas vezes. E aí entramos no primeiro subtópico aí do Makoto, que é as liturgias do trabalho criativo. E quando ele vai desenvolver essas liturgias, e perceba que ele fala sobre liturgias, né? Ele já nos lança aí uma ideia sobre a teologia do criar. E eu falo para vocês, percebam quando vocês vão lendo o livro, como ele vai lançando em várias partes, seja dos capítulos, quanto em vários capítulos diferentes, ele vai sempre lançando esses lampejos sobre o que é a teologia do criar. Né? No livro, ele vai tendo assim algumas frases específicas que vão esclarecendo para a gente isso. E ele vai nos dizer, então, que essa teologia do criar, né, vai nos explicando sobre essa teologia do criar, falando do seu trabalho no estúdio, no seu trabalho criativo. E ele vai falar que quando ele está no estúdio, criando, ele está exercendo um trabalho tanto teológico quanto estético. E que ali é um lugar onde ele experimenta Deus. E é legal porque ele vai já começar a desenvolver a ideia da intuição ali, mas também não só disso, de uma visão mais contemplativa, de uma visão onde ele vai, quando ele, uma visão realmente litúrgica também. Eu não expliquei. O que é liturgia, né? A gente pode definir nesse sentido que ele fala ali, liturgia, como encarando toda esse trabalho no estúdio como um lugar de adoração a Deus. Desde da forma que ele encara o seu processo criativo, a forma que ele vive aquilo, né? A forma que ele reflete o seu processo criativo, ele vê como um trabalho que vai gerar uma relação com Deus e vai ser uma relação de adoração a Deus. É uma liturgia. A liturgia não é somente a organização, né, dos nossos cultos. Ele tem a ver com organização, mas tem a ver também com uma organização que adora a Deus. E ele vai entender isso, né, que o trabalho ali no estúdio é um trabalho teológico, estético, que é a teologia do criar. É um trabalho que cria, que coloca a mão na massa, que envolve a intuição artística, mas é um trabalho também teológico, que envolve Deus nesse processo, que reflete, conhece Deus, e também nos fala, né, sobre a arte do criar,
como a forma mais profunda de compreender a experiência humana e a natureza de sua existência no mundo. Então, o que ele vai falar? Quando ele está ali, ele está experimentando Deus, que é criador, ele está se relacionando com Deus, mas ele também está experienciando a sua humanidade. E a natureza dessa humanidade na sua existência no mundo. Por quê? Porque o criar faz parte da nossa natureza humana. Só que esse criar, que faz parte da nossa natureza humana, tem a ver com Deus. Por isso, ele não distancia o trabalho estético, o trabalho criativo, do trabalho teológico. Ele vê as duas coisas como uma só. E o processo criativo, né, esse processo de criativo que ele vai desenvolver, a ideia das liturgias nele, no livro ele até nos descreve de uma forma muito bonita o seu próprio processo. E enquanto ele vai ali trabalhando com os pigmentos, né, fugiu a palavra, mas os materiais que ele usa, naturais, né, e ele vai trabalhando com a cola e com o pó que ele trabalha, ele vai trabalhando com o seu próprio processo de criar tinta, de pintar e às vezes deixar secar, né, aquela pintura. Enquanto ele vai deixando secar, ele vai escrevendo. Ele fala que nesse processo ele vai sendo levado a um lugar de oração e de louvor. Ele vai criando, adorando e orando. E ele vai ouvindo Deus a partir da sua própria criação. É interessante isso, porque ele vai conectar o trabalho intuitivo como algo, às vezes, até para além da sua própria consciência, né? Porque quando ele está criando, ele entende que Deus é que está criando através dele. Que Deus, o artista maior, é que imprimiu sua imagem em nós, mas que também está presente em nós, nos capacitando com o dom criativo. E nessa capacitação, enquanto ele vai pintando, depois ele olha para o seu trabalho artístico, ele vai percebendo coisas que são o próprio Deus se comunicando com ele no ordinário, né? No seu trabalho criativo diário. E a gente sabe que, às vezes, para quem já cria, acho que todo mundo cria alguma coisa aqui, mas para quem já desenvolve diariamente um processo, né, criativo com diversas linguagens artísticas, consegue perceber, às vezes, como às vezes a gente para uma criação, a gente olha para ela e, opa, peraí, a gente começa a ter lampejos de coisas que a gente não teve antes, que quando, às vezes, não era nem nossa intenção inicial, mas a gente, opa, o que é isso? E, nossa, quantas vezes aconteceu isso comigo. Eu tenho até um quadro aqui atrás meu, é uma série que eu tenho que é, né, Absoluto e Transcendente, e foi uma série bem muito parecida com esse processo criativo do Makoto. Eu também trabalho com alguns elementos naturais, só que mais de terra, carvão, e enquanto eu fui criando, eu ia meditando, enquanto Deus ia falando comigo nessa meditação, eu ia materializando isso na pintura. E depois que eu materializava, eu olhava para aquela pintura e eu percebia algo novo do que Deus estava falando comigo. Daquilo que ele começou no impulso, né, já me deu um impulso no começo, aquilo que ele foi falando no processo, e depois de terminar a pintura, eu percebia coisas novas que Deus continuava falando comigo. E ele vai falar isso, que ele tem essa experiência, né, de perceber Deus falando com ele a partir da sua própria criação. Eu vou passar vou ir um pouquinho mais rápido, mas ele vai falar que muitas vezes também a igreja não consegue compreender tanto esse trabalho, essa dimensão sagrada da criatividade, e que os incrédulos, muitas vezes, ou não diria só incrédulos, mas pessoas que ainda não tiveram essa experiência de realmente serem regeneradas, conhecerem a Jesus, ou, né, realmente terem uma experiência profunda com ele. Ele vai falar que muitas vezes essas pessoas elas compreendem muito melhor, porque elas estão mais abertas para a intuitividade, para perceber e ouvir, às vezes até mesmo, essa questão mais prática e até de experiência do artista. E na igreja ele vai falar que a gente tem uma abordagem muito analítica, na verdade.
Ou seja, que isso tem a ver, né, com a visão que ele cita, a visão pragmática, né, utilitarista também, aonde compreender e explicar tem preponderância sobre a experiência e a intuição. Por quê? Porque é mais útil eu compreender e explicar, porque se eu compreender é algo intelectual. Então a minha visão é que assim, então o intelectual vai durar mais do que o sensorial. Só que não é esse o caminho bíblico. Ele vai falar o caminho bíblico e generativo envolve a experiência. E não apenas informações intelectuais. Ele não está fazendo aqui colocando como antônimos, né? Aí, sensação, intuição, experiência, diferente da razão, diferente das informações intelectuais. Ele está falando que só a informação intelectual não é o caminho bíblico. O caminho bíblico ele é generativo, ele é criativo, ele é experiencial, né? Ele envolve a experiência. E ele vai falar que, por isso, os artistas ele têm muito a contribuir para a nossa visão teológica de igreja. Porque eles confiam na sua intuição, eles operam a partir da abundância que existe no mundo. E um mundo árido, um mundo que está realmente caído, sujo pelo pecado. E um mundo que tem falta, tem escassez. E o artista ele vai fazer o quê? Ele vai pegar da abundância que existe no mundo. Eu diria mais, o artista vai pegar, se ele for incrédulo, daquilo que ele recebe da graça comum, né? E o cristão, ele vai pegar também daquilo que ele recebe da graça especial de Deus, daquilo que ele recebeu através da Bíblia, da palavra de Deus, e ele vai operar através dessa abundância. E nisso ele está evocando e trazendo, preenchendo, né, uma lacuna aí que existe, né, no mundo, colocando beleza onde existe feiura, né, trabalho estético. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai perceber que essa intuição, muitas vezes, também ela pode levar à idolatria. Os artistas criam pela fé a partir da abundância que existe no mundo. Mas há propensão no nosso ego, no ego de todo mundo, de criar ídolos. E isso é bem importante a gente perceber, porque ainda que o artista ele tenha essa iluminação teológica, né, ele tem muito a contribuir para a teologia e para a igreja, e, claro, para o mundo também. Ao mesmo tempo, existe um cuidado que a gente tem que ter. Porque ele vai até citar a questão, né, dos jovens que abandonaram a fé, que eles buscam a espiritualidade e buscam Deus na cultura e na natureza. Daí ele vai falar pra gente assim que eles vão encontrar certas percepções de Deus. O problema é que, né, como eles estão sem Deus e o mundo está caído, a tendência é que eles vão criar ídolos. Eles vão desenvolver, como o Leonardo disse ali, né, frase do Calvino, muito boas frases, o coração humano é uma máquina de fabricar ídolos, exatamente. A gente vê como a visão do Makoto ela é bem embasada, né, teologicamente. E de experiência, a gente percebe isso na experiência, a gente perceber como uma coisa boa a gente consegue transformar em um ídolo. Né? Então, e isso até foi um pouco da birra, né, da igreja por muito tempo com a arte, porque houve o criar dos ícones, e no criar dos ícones surgiu muita idolatria. Mas o criar dos ícones e o criar de imagens, isso nunca foi condenado por Deus. O problema é que a gente pegou essas imagens e a gente transformou eles em ídolos. E não são só imagens, não são só imagens físicas, né, criativas, no sentido material, né, pinturas, esculturas que se tornam ídolos, mas as próprias imagens que a gente cria no nosso coração, pessoas que a gente cria no coração. Então, a gente precisa tomar cuidado, sim, com isso. Mas, nessa suspeita da igreja, houve um problema, né? Porque ela imaginou que a arte ataca as tradições, somente ataca as tradições. Eu estou dizendo que não existe um período aí modernista que houve muito ataque às tradições, mas a gente precisa entender o que aconteceu nesse período modernista para poder falar isso. E a igreja muitas vezes vê essa liberdade artística como uma liberdade anárquica de expressão, ou seja, uma liberdade
que não tem nada que a conduza, que não tem nada que a regule, né? E daí a igreja se focou no quê? Em proclamar as verdades. Mas eu até coloquei como uma pergunta ali. Só a proclamação das verdades transforma uma cultura? Será? E daí o Makoto ele faz uma provocação maior ainda, né? Ele fala 1 século depois de proclamação de verdades, a gente vê uma cultura às vezes que está mais distante ainda do cristianismo do que estava antes. Será que só a proclamação intelectual, só o discurso? Não. Será? Ou será que é necessário essa experiência? É necessária uma materialização criativa, um envolvimento cultural, um envolvimento de criar e não só de falar, né? E isso, eu quero destacar em relação a essa questão das tradições, que a gente precisa perceber que o período modernista da arte, né, século XVIII, XIX, ele inclui uma certa contradição com as tradições, mas principalmente em relação às tradições de pinturas, assim. Claro que também tem um certo levante de vários artistas nessa época, também intelectual, em relação a vários fundamentos, né, que a gente queria do cristianismo, mas existe um ataque, até o Gombrich, na história da arte, ele destaca isso. A quebra da tradição que ele destaca na história da arte dele é a tradição de ter que ficar preso num estilo de pintura de uma escola artística. E nisso a arte moderna contribui muito pra gente. Porque a gente pôde o quê? Experimentar coisas novas. E como o trabalho estético foi enriquecido por causa desse período modernista da arte. Eu diria mais, o período contemporâneo continua sendo enriquecido. Então, e também a gente não pode generalizar, né? Porque não são todos os artistas do período modernista que atacaram. Não são todos os artistas aí contemporâneos que atacam. O próprio Makoto é um artista contemporâneo, trabalha o abstrato, e ele é totalmente ligado às tradições. Tanto da história de vida dele, da família, como a tradição japonesa, né? A gente vai ver no livro várias questões que ele vai entrar aí da tradição japonesa, que ele usa na sua arte, mas também a tradição cristã. Ele é um cara que é enraizado na história do cristianismo. E ele não entende, ele como artista contemporâneo, não se entende como algo à parte dessa história. Não se entende como alguém que precisa fazer um novo continuamente no sentido de inovar, ou seja, no sentido de fazer algo totalmente diferente ou totalmente desligado do passado. Quando ele vai falar do novo, isso é bem importante a gente perceber para que a gente não entenda errado quando ele está falando do artista criando em direção ao novo, no livro, ele não está falando algo totalmente desvencilhado da história, ele está falando algo que continua a história, algo que faz com que a história progrida para o novo de Deus, que é o quê? É a vinda do reino dele, a consumação do reino, a nova criação que vai se manifestar em plenitude na sua segunda vida. E daí, como a gente já falou um pouco aqui, né, sobre a questão da situação cultural, a igreja acabou aí abandonando, por ver com desconfiança a cultura e até mesmo a natureza, ele acabou abandonando esses dois pontos, né, que são importantíssimos para a sociedade e para a vida. E o rio cultural também está contaminado de ídolos, está cheio de ídolos. Por quê? Porque o mundo ele vai buscar até mesmo um senso espiritual, um senso divino. Eu gosto até de um livro escrito por também um artista que está no início do período modernista ali, né, o Kandinsky, artista abstrato, abstracionista. Ele vai escrever um livro chamado Do Espiritual na Arte. E tem muita coisa que eu aproveito desse livro. Ele consegue perceber que o abstrato ele evoca algo que até está além do nosso sentido e nos chama também ao sentimento, mas um sentimento também espiritual. Porém, ele era da teosofia, né? Ele era meio ligado com a tradição cristã, mas também católica, mas também se conectou aí com a teosofia, né? O início aí da nova era, né? Aquilo que nós entendemos como seita hoje em dia, né? Da nova era. E então, ainda que ele perceba algo verdadeiro, ele não consegue desenvolver isso de uma forma pura. Por quê? Porque ele ainda assim ele está limitado a uma revelação geral. E então o rio cultural está cheio de ídolos e contaminado pelo pecado.
E daí a igreja acabou fazendo uma guerra cultural. A forma de encarar a cultura em conflito com ela. Uma forma de enfrentar a cultura e se afastar dela. E daí entrou naquele utilitarismo que tem menos a ver com Bíblia e mais a ver com a Revolução Industrial, onde só se usa, né? Se usa a arte para evangelizar, se usa a tecnologia, os meios, né, aí de redes sociais, tudo só para evangelizar, né? Mas a gente continua distante da cultura, a gente não consegue dialogar. E daí o que o Makoto vai propor? Ele vai propor o cuidado cultural, como eu já disse, né, do livro anterior dele, ele já vai nos dar uns relances do livro, falar um pouquinho, que é um diálogo, e é um diálogo com a cultura que cultiva a cultura. É um criar em vez de usar. Não quer dizer que a gente não possa evangelizar através da arte, evangelizar através das redes sociais, mas ele exalta mais o criar. Exalta mais aquilo que a gente não simplesmente usa as coisas, mas a gente cria em amor nas coisas, né? E é até interessante, porque, vamos dizer aí, a gente vai fazer algo, vamos dizer que a gente vai criar algo em ação social, alguma arte que tenha a ver com algum tema importante social para a sociedade. E às vezes a gente quer enviar a goela baixa o evangelho nas pessoas e a gente vai ter que colocar uma cruz num lugar, ou então colocar o rosto de Jesus em algum lugar, e a gente não percebe que o simples fato de a gente, às vezes, comunicar justiça, e a justiça, de acordo com o evangelho, de acordo com a fé cristã, a gente já está lançando lampejos rumo ao futuro, rumo ao reino, rumo ao novo, e servindo em amor à sociedade. A gente não precisa levar o tema religioso, mas também a gente não precisa se esconder como cristãos. A gente deve se envolver na cultura e não esconder a nossa fé. E daí ele vai falar justamente disso, né? Que esse cuidado cultural não fluir a partir do modelo bíblico de florescimento rumo ao novo. E então ele não desvaloriza o sermão de 3 pontos, Makoto, nesse livro. Ele fala que é importante, que tem verdades que são importantíssimas que sejam ensinadas através do sermão de 3 pontos, através de uma escola teológica, através de uma escola dominical, né, de um ensino teológico, um ensino de domingo na igreja. Mas, ao mesmo tempo, não é só ele. Tem verdades que ele acredita que é importantíssimo que sejam transmitidas através do trabalho criativo. E ele vai dizer que o evangelho é uma música, a Bíblia é uma obra de arte. E eu escrevi fiz um esboço de um artigo há um tempo atrás, estudando justamente, inspecionando essa questão artística da Bíblia. E, gente, a Bíblia é incrível, é linda como obra de arte. E para a gente entender, é interessante que para a gente entender o sentido da Bíblia, a gente precisa levar em consideração seus estilos literários, seus estilos artísticos. A gente precisa levar em consideração o estilo literário que foi escrito cada livro da Bíblia ou cada parte da Bíblia. Se é poesia, a gente precisa interpretar como poesia. Por quê? Porque Deus inspirou autores a escreverem na sua época, a partir da sua cultura, a partir de um estilo literário, um estilo artístico, né? E a gente vai ver encenações da Bíblia, né? Encenações biográficas aí, né? A gente vai ver poesia, a gente vai ver muitas imagens, né, pintadas, a gente vai ver escultura, Bezalel e Eliabe, né, e Eliabe desenvolvendo ali. A gente vai ver como a Bíblia ela trabalha e ela é cheia de criatividade, ela trabalha a arte cheia de criatividade. E o ser humano é imagodem, né? Então, o ser humano é criativo. E o impulso para criar está em nós desde o princípio. E se? Daí o Makoto ele vai nos fazer um questionamento, né? E se tivermos de cantar em resposta à voz da eternidade ecoando por meio das nossas vidas quebradas? Então, ainda que nós somos pessoas quebradas, que caímos, agora estamos, né, fomos alcançados por Deus, mas ainda estamos no processo de santificação, e o mundo está quebrado. Mas se Deus quiser que a gente mais cante o evangelho, ou seja, a gente transmita a Bíblia dessa forma artística, de uma forma que envolva a experiência, que envolva as pessoas na experiência, né?
digamos assim, cantando junto com Deus, ou se alinhando, ou entoando no mesmo tom que Deus está cantando através da sua própria escritura, porque a escritura é uma obra de arte. E vou dizer até o sermão de 3 pontos, na minha opinião, deve ser uma obra de arte, no sentido que ele deve carregar algo que o pregador encarnou. E o artista entende muito isso, porque o artista, ele pinta, ele cria, ele escreve aquilo que ele encarna, aquilo que faz parte dele. Então é importantíssimo que a gente entenda que essa natureza faz parte da Imago Dei. Essa natureza artística dos artistas, essa facilidade que os artistas têm, também deve ser transmitido para que outros possam criar na sua vida, seja um sermão, ou seja o que for, a partir de uma mensagem encarnada deles, que está restaurando neles ainda mais a sua Imago Dei. Porque eles têm, todo mundo tem Imago Dei, mas a de alguns está distorcida. E depois que a gente entra na fé cristã, a gente começa a ser restaurado cada vez maior semelhança em ação. Ainda que Deus já nos veja olhando a partir dos olhos de Cristo, nos vendo completamente justos por causa de Cristo, nós vamos sendo restaurados aos poucos em ação, né? No dia a dia, a gente vai sendo santificado e cada vez se conformando mais a essa imagem. E é importante a gente entender isso, que em tudo que a gente faz, na criatividade, a gente deve ter essa mensagem encarnada. E a gente deve cantar, criar, né, em resposta à voz da eternidade. E Demacoto fala justamente, né, que gosta de pensar, e como muitos estudiosos do hebraico atestam, que Deus, o Criador, cantou a criação à existência, e que a criação tem mais a ver com declarações poéticas de amor do que com uma eficiência industrial. E isso é bem importante para a gente entender. E Deus mesmo, né, a gente vê isso no próprio Deus, ele não pode ser conhecido só a partir de informação. Ele não é conhecido somente a partir de informação. Ele vem primeiro, ele se move primeiro até nós, criando em nós um coração hábil a respondê-lo em amor, para que ele possa ser experimentado. A própria ação divina não é só discurso, ela é ação, e ação criativa, dentro do nosso interior, nos fazendo novas criaturas. E daí o Makoto, ele dá uma alinhada na gente. Porque daí ele fala, beleza, essa intuição é muito importante, Deus está se movendo através dessa intuição, mas a gente não pode esquecer que o meio central para explorar essa criatividade é a Bíblia. Ou seja, não é somente a gente seguir nossa intuição desenfreada, como a gente já sabe, a gente vai acabar criando ídolos. Mas a partir da Bíblia, a gente consegue explorar de uma forma muito mais real, genuína, o que a criatividade é. E qual é essa imagem criativa e imaginativa em nós, de Deus, ela é para ser. Né? Então, é uma imagem que vai criar vida, que vai usar a abundância no mundo para encher de abundância os lugares de escassez. E uma coisa, eu uso o exemplo de Bezalel e Aholiabe, né? São os dois artistas da Bíblia, e as duas primeiras pessoas ditas a serem cheias do Espírito. E cheias do Espírito para quê? Para criar, capacitadas com várias habilidades criativas. Mas a gente não pode esquecer que esses dois estavam usando também habilidades em um treinamento pagão que eles receberam lá no Egito. E daí uma coisa vai falar, opa, Deus é o Deus de todas as culturas, que derramou graça sobre todas as culturas. E um treinamento artístico é importante, por mais que seja por pessoas não cristãs, que às vezes, tecnicamente, são muito melhores que a gente. E às vezes, até, em alguns sentidos, conseguem perceber facetas do Criador que a gente não percebeu ainda. Mas, claro, facetas naturais, que a própria natureza dá a perceber, e Deus o dá a eles pela graça comum. Mas a gente precisa entender que o treinamento também é importante. E pagão, ele coloca entre aspas, querendo dizer um treinamento que não acontece só dentro da igreja. Mas Deus usa esse treinamento em Bezalel e Aholiabe para ser em favor de um propósito muito mais elevado. Ele vai até citar a questão de Bezalel e Aholiabe criando o ídolo, né? Aí, quando Moisés está lá em cima e Arão vai lá e diz para eles, vão lá, criam um ídolo, e quando Moisés desce lá, tá, né, o ídolo criado, e daí Moisés desce e alinha tudo, Deus vem e alinha através de Moisés toda a situação, e eles
né? Acabam com o ídolo ali e fazem o quê? Eliabe agora e Bezalel não. Vamos santificar a imaginação deles, porque tá distorcida essa imago Dei deles aí. Vamos criar o tabernáculo que servia como um lugar de adoração, sim, mas não para adorar aquilo que tinha sido criado, para apontar para o Criador e adorar o Criador. Né? Tanto que não tem imagem de Deus ali, ainda que existem imagens que apontem para a natureza redentiva de Cristo. E é importante entender isso. Apontava para a natureza redentiva de Cristo, o que foi construído por Bezalel e Eliabe, mas não eram obras que eram adoradas em si mesmas. Elas apenas apontavam para a natureza e aquilo que seria entendido muito mais além, era somente uma sombra. Mas também preparava esse lugar criado através da criatividade, preparava um lugar de adoração. E criou para os israelitas, né, um lugar de adoração, um lugar de identidade, que fez parte da identidade deles, mesmo usando treinamento pagão. E então existe esse convite, né, do Criador a nós nos unirmos a Ele nessa canção, a cantarmos de acordo com a eternidade, e a criar por amor e não por necessidade, não somente por utilitarismo. Deus, desde a queda, Ele nos escolheu para criar rumo ao novo. E por isso que Ele nos dá a imaginação. Então, nos escolhe para que a gente, diariamente, possa criar e entender que esse dom que a gente cria vem dEle, está formando, materializando aquilo que vai ser parte do futuro. Aquilo que vai ser parte e vai ter permanência, e eu acredito que realmente até no milênio, eternidade, isso vai se perdurar, porque se a gente cria a partir da eternidade e alinhado com a canção do céu, com a canção eterna, com a palavra de Deus, a gente não está fazendo algo que está baseado em coisas passageiras. A gente está fazendo algo que está baseado naquilo que é eterno. E o outro ponto, né? Aí agora a gente vai para depois da liturgia do trabalho criativo, agora a gente já está caminhando para o final, vou dar uma acelerada aqui, gente, perdão. A gente vai falar, então, sobre o impulso sagrado da criatividade e que esse impulso é redentivo. A gente já está falando um pouco sobre isso, né? O livro Makoto, ele vai ligando muito bem os pontos, mas ele vai falar que já começa aí, né, fazer uma exegese, usando alguns teólogos, a Lisa Sharon Harper e alguns outros que ele vai citando ali nessa parte do capítulo. Ele vai falando que existe um limite, que Deus limita a escuridão que é no mundo, ainda que o mundo, a cultura esteja caída, né? Deus dá um limite, e o limite para a escuridão é a luz, e isso é visto a partir de Gênesis 1, quando aí tinha as trevas, lá a escuridão, e Deus declara, haja luz. E Deus limita a escuridão. Ele não suprime, mas ele limita. E daí ele vai usar o que a Lisa Sharon, o Makoto Fujipro vai usar o que a Lisa Sharon, a interpretação dela, né, de Gênesis 1, entendendo que ela entende que Gênesis 1 foi redigido, ela não está falando da autoria, né? Não está questionando a autoria de Moisés, pelo menos não nessa citação do Makoto. Mas ela está falando sobre o período que foi escrito, foi materializado, né? A tradição aí sobre o que aconteceu no Pentateuco, né, no Gênesis. Quando foi escrito, ela vai falar que isso foi escrito no período pós-exílio, logo na volta. Gênesis 1 foi escrito logo na volta do cativeiro babilônico, quando Israel voltava para essa terra. Então, depois dessa volta, ele escreve. Daí ela vai conectar essa questão das trevas em Gênesis 1 como forças opressoras, forças de trevas. E vai conectar todo esse Gênesis 1 como Israel sendo, digamos assim, libertas através da luz, ou sendo declarada a luz, né, para que seja limitada essa treva de opressão. Então, o povo volta do cativeiro. E nesse Gênesis 1, o Makoto descreve 3 palavras-chave sobre essa libertação da opressão. Seria a Tselem, né, que é a imagem moldada ou concreta, uma imagem, né, feita por mãos, digamos assim, artísticas. A Demut, isso que é similaridade, imagem e semelhança, esses 2 primeiros. E o Hadá, que ele vai contradizer, né, a ideia utilitarista também, industrial, né, da palavra de domínio, que é usado geralmente como domínio no sentido de subjugar a terra, no sentido de uma forma opressiva, de uma forma que destrói a terra. Ele vai falar que não,
Esse radar tem que ser uma mordomia amorosa, uma mordomia que cuida da terra, que ama a terra e ama os povos da terra, né? Então, e ele vai dizer que essa mordomia, esse domínio, esse mandado cultural lá de Gênesis 1, que tem a ver com a libertação da opressão, libertação das trevas, ele é a imagem e semelhança de Deus, faz parte da nossa imagem de Deus. E a gente precisa exercer nossa responsabilidade poética com a criação dessa forma, de forma amorosa e de forma... A gente tem que criar, tudo que a gente cria na vida, a gente tem que dominar sobre a terra de uma forma amorosa que traga essa responsabilidade poética, que traga essa vida e não destruição sobre a terra, que traga amor e que comunique amor, né? E isso é algo que a gente precisa abraçar, porque isso tem a ver com aquele abandono da igreja sobre a criação, né, sobre a natureza. A gente abandona a natureza. Não, a natureza é importante, a gente precisa cuidar da natureza. A Bíblia diz que a natureza vai ser renovada. A terra vai ser renovada. Assim como nós somos feitos criaturas, a terra vai ser renovada e feita uma nova criação, vai ser restaurada. E já começa a partir de hoje, a partir de nós. E essa é a nossa responsabilidade como artistas, uma responsabilidade poética com a criação, uma responsabilidade que envolve amor, uma responsabilidade que envolve cuidado e que envolve beleza, embelezar e não enfeiurar mais a terra. A gente precisa fazer isso. E essa iluminação, essa luz que limita as trevas, é a Bíblia, é Jesus, né? E a nossa arte deve buscar fazer o mesmo, e a partir dessa iluminação que a gente recebe de Jesus. Deus está criando por meio de nós o novo. E se nós não retratarmos esperança, seremos definidos pela opressão. Isso é algo que eu sempre penso, assim, se a gente for aquele cara que só quer ser profético no sentido de ficar denunciando, assim como os profetas, né, e, na verdade, uma parte dos profetas, né, porque a gente pega uma parte dos profetas e acha que os profetas só ficam ali, né, batendo e batendo no povo, mas eles trazem esperança, porque os profetas, eles também apontavam para aquilo que viria, para a promessa de Deus futura. E a gente também tem que apontar para esse novo, apontar para a esperança. E a partir disso, retratar essa esperança, retratando essa esperança, a gente não vai ser definido pela opressão e nem pela queda do mundo. A gente vai ser tidos como pessoas que trazem realmente luz, que limitam as trevas, que colocam um limite nas trevas, que trazem realmente abundância para o lugar de escassez, justiça para o lugar de injustiça, misericórdia para onde existe opressão. E, finalizando, né, o último ponto que Makoto diz no livro sobre criar, que criar é uma forma de conhecer, né, e a gente já vem falando isso desde o processo, ele já vem falando isso desde o processo, né, criativo que ele escreve, o seu próprio processo, lá no começo desse capítulo, né. Só que agora ele dá uma aprofundada, porque ele vai dizer que Deus preside a todas as formas de conhecimento, mesmo criar. Ou seja, ele está falando que Deus é a origem das origens. O próprio conhecer, o próprio criar como conhecer, o próprio conceito de criar, o próprio conceito de conceito vem de Deus, porque ele é a origem de todas as coisas e ele define todas as coisas. E nisso, né, nisso de ele definir todas as coisas, da criação ser uma forma de conhecimento, uma forma de experiência de Deus, Makoto vai destacar que nós, como criativos, somos parecidos com Deus, como criadores, e Deus cria através de nós, mas nós também somos diferentes. Por quê? Porque Deus é o único que cria ex nihilo, né? Do nada. Ele é o único que cria a partir do nada. E nós fazemos a partir daquilo que ele nos dá, daquilo que existe na criação dele, daquilo que ele nos permite. Mas, ainda que é importante a gente entender essa distância entre o Criador e as suas criaturas, e que só ele pode ser adorado, e que a gente nunca vai ser exato, a gente nunca vai se assemelhar à divindade no sentido de ser Deus, né, de ser divinos no sentido de tomar o seu lugar, como Satanás tentou, né, querer um lugar de glória para si, mas ainda assim a nossa criatividade ecoa o caráter de Deus. E à medida que a gente cria, a gente vai conhecendo esse caráter de Deus. A gente vai conhecendo essa experiência, vai tendo, a partir dessa experiência com Deus no criar, a gente vai percebendo várias facetas do Criador.
E daí o Fujimura vai dizer assim: estou afirmando uma pressuposição inicial de que a própria definição de arte pode precisar ser redefinida por termos bíblicos e divinos, e que Deus é o único verdadeiro artista que existe. Então ele está dizendo a partir disso que se Deus é a origem de todos os conceitos, e a criatividade humana ecoa o caráter de Deus, a gente precisa conhecer isso para a gente entender realmente o que é arte. Não estou dizendo que a história e o que a história diz sobre a arte, os períodos da história, né, os períodos diferentes da história, que a arte era compreendida de formas diferentes, isso é jogado ao vento, porque Deus também é o Deus da história, é o Deus que fala através da história, que está conduzindo a história. Mas que a gente precisa cuidar, porque essa história também conta a história de pessoas que também estão, né, aí caídas, e Deus está redimindo. E como Deus está redimindo, a gente precisa olhar para esse Deus que redime, para a gente entender o seu conceito de arte, o seu conceito de ser artista, ou um verdadeiro artista, que reflete essa imago Dei, que reflete o caráter de Deus. Ele não diz que está refletindo o caráter de Deus, mas na verdade está refletindo mais uma cultura caída. Daí, para a gente conseguir compreender, para a gente fazer esse trabalho de entender o real sentido da arte, de ser artista, o Makoto ele vai dizer que a teologia do criar nos dá uma tarefa de dar cor às palavras que têm sido interpretadas em um sentido restrito. Ou seja, ele vai falar que a gente precisa fazer exegese, mas exegese de algumas partes da Bíblia que às vezes foram interpretadas de uma forma muito industrial, muito utilitarista. E ele vai usar para isso a palavra poiel como exemplo, né, que é criar, fazer, mas também pode ser interpretada aí como praticar. Né? Ele cita o texto de Tiago, que diz, né, sobre a gente praticar a palavra de Deus. Mas ele pergunta, será que em todos os momentos, em todas as vezes que essa palavra, que são muitas vezes que ela aparece na Bíblia, essa palavra grega, ela deve ser expressada como algo útil e eficiente? Será que é exatamente isso? E daí uma coisa vai falar pra gente, a gente não é só o Homo sapiens, a gente também é o Homo faber, o homem que cria, não só o homem que pensa. A gente é o homem que pensa, a gente precisa pensar, mas a gente é o homem que cria. Né? E essa realidade do criar é essencial, é fundamental para a nossa existência. E ela estar alinhada com a natureza de Deus, mais ainda. Né? E Efésios 2:10, ele vai usar de exemplo dessa exegese. Né? Uma exegese, então ele vai trazer uma nova interpretação, uma nova transliteração, né? Uma nova tradução, não transliteração, tradução da palavra poiel, que é Efésios 2:10, né? Porque somos feitura sua, feitura ali é poiel, ele vai traduzir por obra-prima, somos obra-prima sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Boas obras, ergon, né? Trabalho duro, trabalho, obras, trabalho. E ele vai traduzir como obras refinadas. Então, porque somos obra-prima sua, criados em Cristo Jesus para obras refinadas, para criar, né? Para boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. Criar por meio dessa graça é um trabalho árduo, porque a gente vai ter várias jornadas que a gente vai carregar nossa cruz, né? Mas é por meio da graça, a gente recebe de graça, mas a gente precisa buscar pela graça, entender tudo que Deus define como arte, o que é ser artista, para que a gente possa criar em uma imagem, sendo uma imagem restaurada de Deus, e não de acordo com a imagem de Deus que está no mundo, mas que está distorcida. E então a gente entende que a gente recebe isso, para a gente criar isso a gente recebe pela graça. Mas ao mesmo tempo é um trabalho árduo, porque a gente vai precisar carregar nossa cruz. Por quê? Porque o mundo está caído e a gente precisa chorar por essa queda. A gente precisa chorar por aquilo que existe de trevas no mundo. E a gente precisa limitar essas trevas através da luz de Cristo e da luz da palavra de Deus, aonde? Só proclamando a palavra, só, né, de uma forma de discurso, de pregação? Não. Mas encarnando essa mensagem em nós, encarnando essa mensagem em nós e criando em direção ao novo, em direção à nova criação. E eu termino aí com a frase do Makoto Fujimura. A arte não vem com facilidade. É difícil viver nesse amor generativo e é para isso que somos criados, para pintar a luz nas trevas, para cantar em cocriação, para voar em abundância. E então, resumindo o capítulo, né, a gente vê aí a própria
a própria questão da dimensão sagrada da criatividade. A gente vê que o mundo está caído, e por isso a gente tem que cuidar também com os nossos corações, com o nosso ego, à medida que a gente cria, ainda que essa criatividade em nós seja imagem de Deus, e nós temos muito a iluminar, né, sobre a criatividade, sobre a própria teologia. A gente tem muito a contribuir até mesmo para a teologia como artista, mas que a gente precisa tomar esse cuidado. E mais que esse cuidado que a gente tem que ter na nossa ação criativa, isso tem que ser tudo a partir da graça. Mas uma graça que gera em nós uma ação de criar no mundo, entendendo que a gente deve carregar a nossa cruz. Que vão haver dores também nesse processo, nesse caminho. E como artistas, se comunicando com a cultura, se envolvendo na cultura, criando cultura, né, e não só utilizando a cultura, a gente vai ser, às vezes, até perseguido. Mas, se a gente fizer de forma correta, muitas vezes, a gente vai conseguir se comunicar, assim como o Makoto Fujimura faz. A gente vai conseguir se comunicar com a cultura, sendo possível até viver de arte, sendo possível poder ser citado em jornais, participar de exposições comuns da nossa cidade, né? Entrar mesmo na cena artística, conhecer pessoas não cristãs, e nessa relação, aí a gente vai poder pregar o evangelho, mais ainda, né? A gente vai continuar o processo, né, de diálogo e as pessoas vão poder dizer sim ou não, né, também para o evangelho e serem afetadas por essa luz que está em nós. E é isso, gente. Só dou 3 dicas aí de livros. Culture Care, que é do Makoto Fujimura, só tem em inglês, mas para quem tem a possibilidade, sei que alguns têm aí, é muito bom, né? O Engajamento Cultural, também pela Thomas Nelson, livro maravilhoso para entender essa questão. Ele usa o termo engajamento cultural, mas ele reflete muito sobre como realmente isso deve acontecer, se é guerra cultural, se é engajamento, o que é o meio termo, né? É muito bom mesmo, e vai trabalhar várias questões até de valores em relação à cultura, e o Makoto Fujimura tem uma parte, na parte que fala sobre arte nesse livro, ele tem uma parte escrita também. E O Caminho do Artista, da Julia Cameron, ela é um livro que, digamos assim, não é cristão protestante, então tem várias coisas ali que a gente tem que refinar, a gente tem que, às vezes, entender o que serve e o que não serve, mas é um livro maravilhoso, vale muito a pena, e nos ajuda a entender o nosso processo criativo, desenvolver esse processo criativo, desenvolver essa experiência criativa, e até de experimentar Deus como Criador, né, no nosso processo criativo, como Makoto descreve no começo desse capítulo. E é isso, gente. Deixa eu voltar aqui. Passei um pouco do horário, perdão, gente. Muito bom, Lucas, bom demais, cara. Fiquei animado aqui, o povo tá emocionado, inspirado, todo mundo respondendo, interagindo, muito legal. E deixa eu só remover aqui a apresentação para a gente poder ver isso. E aí, eu queria ainda, assim, a gente passou um pouquinho do tempo, mas é porque essa primeira a gente também teve essa apresentação inicial e tudo, então eu queria que você desse uma olhada até, Lucas, tem acho que uma pergunta ali, se você quiser responder ali nas perguntas, e se alguém quiser mais fazer uma pergunta ainda, eu não queria que vocês saíssem, gente, só para a gente ainda tentar tirar uma foto com todo mundo, todo o host de todo mundo aqui, e aí depois vocês postarem, todo mundo postar, a gente repostar lá na Cultivar e Guardar, e também gravar esse momento, salvar esse momento. Mas eu só queria comentar, queria também deixar ainda, talvez a gente possa segurar aí, se vocês puderem ficar, quem puder segurar um pouquinho, mais uns 10 minutinhos, para a gente talvez comentar um pouco. Eu sei que tem algumas pessoas junto com a gente aí, tem o Bruno, tem o Gabriel, o próprio Samuel também, a galera que eu já coloquei aqui que está com o microfone, é só liberar e falar, porque acho que essa parte da gente comentar um pouco, apesar de que o Lucas trouxe algo muito completo, cara, eu estava pensando aqui, falei com a Jaque, essa realidade da arte, assim, é visto até nos slides, assim, nas imagens, né, que você colocou e tudo, como isso comunica o evangelho, assim, aí a gente pode já perceber como o evangelho é comunicado por uma arte, por uma coisa bela, bem feita, bem criada, ainda que já seja simplesmente aí sim uma ilustração de algo que a gente já estava lendo, porque eu achei legal isso que o N.T. Wright fala, né, que não é verdade que as pessoas resolvam primeiro as coisas teologicamente, depois as transformam em poemas, mas que desde muito cedo algumas pessoas, talvez especialmente Paulo, se viram dizendo que precisava ser dito na forma de curtos poemas. Então é legal pensar que esse criar teológico / criativo artístico funcionam juntos, né? Não só transformar coisas teológicas em coisas artísticas, ou que essa coisa que a gente tenta às vezes
ilustrar, ou demonstrar, ou traduzir artisticamente, mas já ao criar. E a canção é muito interessante nisso, né? O Samuel está aqui também para confirmar isso, outras pessoas que são músicos, talvez no nosso meio, de a importância da gente criar teologicamente, de quando a gente está compondo uma canção, especialmente você está aprendendo teologicamente também, você está ensinando ali teologicamente, você está construindo uma coisa que não é só traduzir algo, né? Então eu achei isso muito bom, e isso pode ser visto nessa apresentação sua também, dos pontos, como essa coisa anda muito junta, essa realidade da teologia como ensino, os pontos de uma exposição com o criar artístico, né? E eu fiquei muito feliz por isso. Eu queria realmente, se o pessoal quiser comentar, a galera que está com o microfone aí liberado, então tem a Gabi também, tem, eu nem lembro quem eu liberei, o Bruno também. Bruno, se você quiser falar, só solta o seu microfone aí, vocês que estão aí, para comentar algo que some com isso, né? Que a gente já falou aqui. Fala, pessoal. Tá dando para ouvir aí? Sim. Samuel aqui. Bom dia aí, todo mundo. Como o Fabiano falou, né, o Lucas trouxe uma explanação muito completa do capítulo. Algo que eu fiquei pensando, né, enquanto eu lia, alguns pontos assim que eu fiquei refletindo. O primeiro, que eu acho que me tocou mais também, foi quando ele fala assim que a luz, ela coloca limites na escuridão, né? E eu fiquei remoendo isso, sabe? Até que ponto eu poderia levar esse pensamento, sabe? Esse princípio, né? E eu acho que até nas nossas vidas, né? A gente vê assim que Deus, ele não interrompeu a escuridão, né? Ela não cessou, ela ainda existe, a escuridão, né? E assim também nas nossas vidas, a escuridão, a tristeza dos dias, né? Ela permanece, né? A gente ainda tem aflições. E algo que é muito difícil para mim, assim, de refletir ou de encontrar uma solução, às vezes, é como é que eu posso seguir o alegrai-vos, o exultai, né? Quando eu estou triste, mesmo olhando para Deus, mesmo olhando para a obra redentiva dele na minha vida, ainda assim, num dia tristonho, né? Um dia chuvoso, é bem difícil de a gente seguir esse alegrai-vos, né? Que vem no imperativo. E quando ele falou sobre isso, né, sobre você colocar limites, apesar da existência da escuridão, eu fiquei refletindo sobre como é que eu poderia encontrar esse caminho em meio à escuridão que às vezes assola, né, os nossos dias, né? E uma reflexão que eu vinha tendo, principalmente por questões pessoais, com família, minha namorada, meu irmão, é que uma forma de eu encontrar esse caminho, né, de encontrar alegria, é procurar os próprios meios de alegrar as pessoas à minha volta que estão passando por momentos tristonhos. Então, às vezes, eu também estou meio tristonho, mas porque eu estou vendo que o meu irmão, a minha namorada, pessoas à minha volta também estão passando por dias difíceis, eu começo a ignorar essa tristeza que vem como uma pessoa, digamos assim, né, até mim. Eu passo por ela, eu a ignoro e tento apontar para as pessoas que eu amo as alegrias. Eu tento criar momentos de alegrias, ou criar pontes para alegria para essas pessoas. E, consequentemente, eu acabo também encontrando essa alegria, né? Ou seja, eu encontro o caminho quando eu tento apontar o próprio caminho para as outras pessoas, quando eu crio, né? Ou seja, eu estou criando também dessa forma limites para essa escuridão, sabe? Isso acabou chegando até esse ponto, assim, para mim, né? Não só na questão do criar artístico, sabe? Mas de criar, assim, na própria vida mesmo, de criar limites para a escuridão que às vezes está em nossa volta. Não sei se ficou claro, eu me expresso melhor quando eu estou escrevendo música do que quando eu estou falando, sabe? Um outro ponto também que eu achei bem interessante, como o Lucas falou, né, que nós não podemos, não devemos, talvez, assim, fazer arte somente religiosa, como o próprio Schaeffer, Huckmacher fala, né? Mas também não podemos nos inclinar ao outro lado, né? De dizer assim, porque eu não faço arte religiosa, eu não sou cristão, sabe? Eu tento esconder que eu sou cristão, né? A gente vê Pedro, né? Quando ele nega Jesus 3 vezes, Jesus está sendo injustiçado, né? Estão falando algo errado sobre Jesus, estão cuspindo nele, estão batendo nele,
Ou seja, Jesus está sendo visto de uma forma injusta, não é como ele é mesmo. E muitas vezes os artistas, né, que dizem que são cristãos, algumas vezes, não vou dizer muitas vezes não, eles acabam dizendo assim, eu sou cristão, mas eu não sou como eles. Eu sou, mas eu não, tipo assim, eu sou, mas eu não faço parte, né? Eu sou, mas não sou, sabe? Tipo assim, eu sou da Galileia, ok, mas eu não conheço esses daí, sabe? Né? Então muitas vezes a gente pode cair nesse erro também de acabar negando, sabe? Porque a gente está vendo que às vezes o povo cristão está sendo visto de uma forma, né, injusta também, errada, né? E a gente acaba dizendo assim, eu não sou um artista cristão, sabe? E eu também é algo assim que eu preciso sempre estar encontrando um meio termo ali, sabe? Porque o meu jeito de compor é voltado ao público, assim, em geral, não só ao público cristão. Eu tento fazer poesia para que o não cristão também possa ouvir e apreciar a riqueza da composição, a beleza, sabe, poética e tudo mais. Mas quando a gente fala assim que nós somos cristãos, querendo ou não, as pessoas colocam o pé atrás, né? Então, como encontrar esse meio termo sem também negar, né, a minha fé, né? Negar que eu sou um seguidor de Cristo, né? Então, algo que eu também fiquei assim refletindo enquanto eu lia e enquanto eu ouvi agora o Lucas. Eu acho que são esses pontos assim que mais me vieram à mente agora. E muito bom o livro, né? O prefácio, vi grifando o prefácio inteiro também do livro do N.T. Wright. Muito bom, sabe? Quando terminou o prefácio, eu já estava cheio de grifos já para estudar. Muito bom. E uma outra frase dele também, que ele fala assim, que nós, enquanto artistas, né? Nós somos como os espias. Eu acho que é isso que ele fala. Eles vão lá e pegam o que há na Terra, né? E trazem para as pessoas, para que elas possam ver um pouco do futuro, do que as espera. Poxa, isso aí foi de encher os olhos, né? Que nós somos aqueles que compreendem esse já, mas ainda não, né? A gente pega um pouco desse já e mostra para as pessoas, né? Nós somos aqueles que em meio à escuridão, a gente chega assim e acende a luz, né? E as pessoas, só nesse acender da luz, elas já percebem já que algo mudou, que algo está diferente. Não necessariamente eu preciso ficar berrando para que as pessoas acendam a luz, por que vocês não acendem? A gente chega assim e acende a lanterninha e mostra o que há de belo no mundo. Enfim, é isso, pessoal. Muito bom, muito bom. Muito legal, Samuel. Se alguém dos outros ainda quiser comentar, eu só queria, porque eu vi que o pessoal estão saindo já, eu queria que a gente só tirasse uma foto, então queria pedir para antes a gente comentar, mas isso aí que o Samuel trouxe somou muito. Eu já pedi desde o início que o Samuel falasse, e quando ele estiver aqui, ele vai ter essa liberdade de falar também, nos ajudar a trazer esse lado também da música. Se você puder ligar a sua câmera aí, gente, só para a gente tirar, eu conseguia fazer aparecer aqui umas 40 e poucas pessoas, talvez você tire outra foto que apareçam outras, então... tira, depois marca, posta no Instagram, lá marca Cultivar e Guardar. A gente não criou uma hashtag, mas você pode usar arte fé, talvez sem o E no meio, para não ficar dois E, arte fé. E aí a gente pode repostar nas redes sociais aqui e guardar esse momento também. Você tirou aqui já? Não. Já. Fiz o print? Eu vou fazer o print aqui da tela, a gente vai tirar uma foto também, se você quiser tirar aí. Então vai lá, sorrindo aí, gente. Se quiser pegar, faz assim, ó, pega o livro, ó. Faz uma com o livro aí. Todo mundo com o livro, assim. Quem tiver um livro aí. Quem tiver, né? Tem até uns Kindle aparecendo aí. Vai, vou tirar a foto aqui. Mais uma aí. Legal, gente. Então, se alguém quiser comentar mais, se você precisar sair, a gente fica à vontade, tá bom? Posta lá depois, marca Cultivar e Guardar para a gente repostar. Mas a gente quer só responder essas perguntas. Até 10h30 a gente encerra aqui. Então, eu vou só pegar aqui algumas das perguntas. Aí eu vou passar para o Lucas, como ele que estava ensinando, aí você vai responder, Lucas, senão eu te ajuda aqui, tá? Vamos lá, ó. No contexto político brasileiro, por exemplo, como nossa arte pode ensinar sem necessariamente combater, demonizar a cultura? Pergunto isso porque acredito que parte da igreja acaba lutando a tal guerra cultural como uma forma de defender nossos valores cristãos e não como forma de desvalorizar, tal. A Laís Borges perguntou. Então, no contexto político, como que a gente pode ensinar sem necessariamente combater, demonizar a cultura? Eu vou responder essa aqui, eu já tenho algo em mente aqui, você vê a outra lá, Lucas.
Mas eu penso que tudo que a gente está falando aqui, e é muito legal perceber isso, como o evangelho nos ajuda, né? Se a gente olhar tudo pela luz do evangelho, pela luz da realidade do que Cristo fez por nós, a gente consegue amar. Primeiro, a gente consegue ouvir mais as pessoas, ter mais compaixão, né? A gente falou no podcast, não sei quantos ouviram, eu fiz o podcast com o Lucas da introdução, a gente postou lá na Cultivar e Guardar, a gente falou um pouco, citou, né, essa ideia de Paulo no Areópago, e ele ouvindo, ele primeiro tendo compaixão ali, e usando do conhecimento dele, das coisas culturais do seu tempo, fazendo uma exegese cultural mesmo, e aí depois respondendo e pregando e anunciando o evangelho com firmeza também, né? Então, acho que esse olhar primeiro de compaixão, quando a gente olha para toda a cultura ao nosso redor e consegue ouvir a cultura para depois responder de acordo com o evangelho, agora sem dureza ou sem necessariamente afrontar, porque Paulo ele não faz isso, ele pega um altar pagão, inclusive, lá, e aí anuncia o evangelho a partir daquilo. Então, não dá para perceber, eu não consigo ver nesse exemplo e nos outros exemplos bíblicos, inclusive de Jesus, que ele trava guerras culturais, né? Mas que ele tem compaixão, que ele consegue ouvir, que ele consegue parar, que ele consegue se sensibilizar, ver que os clamores daquelas pessoas são genuínos, né? São reais, tem dor, tem aflição, tem medo nas realidades, no cenário político é a mesma coisa. Então, primeiro conseguir ouvir, perceber isso, e aí ensinar pela luz do evangelho, a partir dessa primeira atitude de conseguir ouvir, que hoje já é uma raridade no mundo como um todo, e até no meio cristão, infelizmente, isso já é um anúncio do evangelho, isso já é ensinar, né? Só de você conseguir ouvir, de você conseguir parar, e aí defender os valores, não de forma agressiva, não de forma a querer ofender as pessoas, mas a partir de um olhar de compaixão. Acho que é a melhor forma mesmo, é o que Jesus faz com a mulher samaritana, né? Ele senta ali no poço, ele está ali, ele entra na realidade daquela mulher, e ele pega aquele contexto mesmo, e aí ele fala de quem ele era nessa situação, como a fonte de águas vivas da qual ela nunca mais teria sede, e tudo isso. Então, eu acho que nos falta isso, a gente precisa primeiro ouvir, primeiro ter compaixão. Eu responderia sim. E aí a outra pergunta, se o Lucas ou um dos outros que estão aí como colaboradores também, como co-hosts, né, pode responder também, mas vou passar para o Lucas, sobre a arte dentro da igreja, com relação à dança. Qual a sua visão e a visão bíblica sobre isso? A Pâmela perguntou. Vejo muitas opiniões conflitantes, vejo igrejas usando com muita sabedoria e algumas que acabam passando do ponto. Qual a sua referência sobre isso? Vou responder. Quando você fala dentro da igreja, não sei se você está querendo dizer em respeito do próprio culto, né? Ou simplesmente das pessoas que são parte da igreja. Em relação ao culto, tem duas formas de a gente entender o culto: o normativo e o princípio regulativo, né? Geralmente as igrejas adotam um ou outro, né? São diferentes, mas no normativo geralmente é normal, né? Você ter a dança dentro da igreja. E aí, né, eu penso assim, eu pessoalmente, né, eu gosto do normativo e eu gosto do regulativo, porque o regulativo ele vai falar que dentro do culto só deve ter aquilo que a Bíblia realmente aponta, né, para o culto, né, palavra, adoração, louvor. Não quer dizer que não envolva arte, né, no culto em si seriam aquilo que é essencial que a Bíblia aponta. Agora é interessante o caminho meio termo aí, e que claro que para trazer isso, a dança dentro da igreja, eu tenho no meu pensamento que a melhor forma não é durante o culto. Não quer dizer que a dança não possa ser um culto, né? E a forma de trazer isso, de ensinar, claro que tem que ser com muito pastoreio das dançarinas. Por quê? Porque a dança ela envolve o corpo, e o corpo e no mundo, inclusive, né, ela desenvolve a sensualidade, ela é embasada muito na sensualidade. Eu já tenho amigas que se formaram em dança, né, e a gente conversa muito. Tem uma professora que trabalha uma grande igreja aqui de Curitiba, ela pastoreia também um grupo de dança, uma igreja bem grande mesmo, uns 4.000 membros aí. E esse é um ponto principal, pastorear essa galera, né, para saber como trabalhar. Agora, em relação à dança ser parte do culto, eu prefiro assim, na minha visão.
É preparar artistas que vão trabalhar a dança, claro, da forma correta, né? Sem a sensualidade do mundo, não de uma forma pecaminosa, mas de uma forma pura, e que ao mesmo tempo vão saber se comunicar com a cultura e ter uma fé bem fundamentada nas escrituras. Eu penso nisso sobre vários tipos de artistas, né? Aí. E para o culto, mas a dança não pode ser um tipo de adoração? Pode, principalmente se a sua igreja acredita nisso, né? De incluir esse lugar de adoração dentro do culto. Beleza, legal, né? A Bíblia não proíbe isso. Mas que seja tudo muito bem trabalhado nessa questão pastoral de cuidado com esses artistas e de como realmente expressar, né, essa dança, e não só de prender, porque a galera quer trazer tudo para dentro da igreja, né, quer trazer a dança para dentro da igreja, quer trazer a pintura para dentro, quer tudo para dentro da igreja, no sentido do culto. Mas eu prefiro que os artistas vão para fora, entendeu? Chegam na igreja, adorem a Deus, mas que vão para fora, vão criar lá fora, vão se comunicar com a cultura, vão levar o evangelho para a cultura, vão criar boa arte, beleza, trazer beleza ao mundo. Isso já faz parte do nosso mandato cultural, né? Não só pregar o evangelho através da dança, né? Mas fazer uma dança que traga beleza ao mundo, a um mundo que precisa de esperança, a um mundo que tá cheio de dor, que precisa, né, de lampejos de esperança. Então eu vejo um pouco isso, assim, tem essa questão que vai variar um pouco da forma da tua igreja ver, em relação a trazer para o culto ou não, né, se deve ter ou não deve ter, mas se tem, que seja feito com muito pastoreio desses dançarinos, que seja trabalhado não somente a questão artística, mas seja trabalhado também a questão bíblica, para que esses artistas sejam realmente artistas teólogos, né, que tenham uma devoção, que façam a partir do lugar de intimidade com Deus, mas que não fiquem presos dentro da igreja, que vão para o mundo, vamos criar, vamos se comunicar com a cultura, vamos, aquilo ali de cima, né, foi falado já um pouquinho aí, vamos encontrar a galera que não é crente, vamos encontrar o mundo, vamos servir o mundo, faz parte do nosso sacerdote, não só servir a Deus, não só adorar a Deus, mas servir ao mundo também, né, servir ao mundo, estender a mão, trazer beleza ao mundo e glorificar a Deus através da arte, porque Deus já é, né, o Senhor sobre a dança, sobre a pintura, sobre tudo isso. Isso aí, Lucas, se aplica a outros tipos de artes, né, que tentam ser colocados no culto cristão, né, como pintura, você citou também, né, então, assim, acho que vale para tudo. A gente precisa parar, o Guilherme Amarino tem um webinário nosso da Cultivar e Guardar, que ele falou sobre essa coisa toda da esquizofrenia, né, que a gente faz, que é um outro tipo de dualismo. Então, tem um dualismo que é de, eu não ouço esse tipo de coisa, não faço esse tipo de coisa do mundo e tal, e tem o dualismo de tentar trazer essas coisas, músicas e coisas que você vai tentar mudar a letra ou fazer essa coisa meio esquizofrênica de trazer elementos para o culto cristão que não são daquele lugar, mas tem um bom lugar na nossa playlist do Spotify, tem um bom lugar na nossa relação com a cultura na cidade, enfim. E eu penso que, assim, como pastor também aqui, e falando da nossa realidade de igreja local, as expressões artísticas que cabem dentro do culto cristão são aquelas que evocam, que chamam para a coletividade, né? Então você tem músicos, você tem uma banda tocando, você tem ali pessoas que elas estão fazendo aquilo não por si. Inclusive você pode ter dentro de uma banda um músico, um cantor, alguém que está se sobressaindo, que está saindo que está aparecendo mais e que não está chamando a coletividade, ou que canta uma nota num tom muito alto, ou que coisas assim que tiram a ideia da coletividade do culto público. E aí você vê que, por exemplo, dança ou pintura, coisas que são mais para assistir ali, elas não chamam tanto para uma adoração corporativa e coletiva, né? Então, esse, pastoralmente, assim, para mim é um princípio que nós aplicamos aqui, e eu vejo que tem muito valor falando de culto cristão. E aí você começa a valorizar e não enjaular essas coisas dentro do culto cristão. Então, você não vai trazer realidades culturais da cidade para dentro da igreja. E aí você vê vários tipos de coisas que eu considero esquizofrênicas, que é fazer a festa junina gospel, uma coisa dentro da igreja. Você vai trazer realidades seculares, nesse sentido do século, né, para elas se aplicarem aqui dentro. E, enfim, Bruno, fala aí, cara, você levantou a mão aí, por favor, pode soltar seu microfone. Oi, pessoal, tudo bem? Alegria participar desse primeiro encontro aqui. Lucas, foi muito bom, aprendi muito. Nossa, gostei demais também, acho que foi uma exposição muito completa. Eu me senti, faz pouco tempo que eu li o livro até, mas
me senti lá dentro do livro de novo, foi muito bom. Não vou dar muitos detalhes, né, porque eu acho que eu vou acabar tratando disso também semana que vem, no nosso próximo encontro, mas tem um pouco a ver com as duas perguntas, acho, mas principalmente a primeira, né? Eu gosto muito da ideia do Makoto Fujimura de trocar os vocabulários da guerra cultural para o cuidado cultural. E pode não parecer, mas eu acho que quando a gente muda a escolha de palavras, muita coisa muda, né? A nossa mudança de escolha de palavras muda as nossas posturas também. E, querendo ou não, a nossa relação como cristãos com a arte, com a cultura, ela é muito pautada não só no vocabulário da guerra, mas na atitude interna de conflito, né? E isso compromete muitas coisas. E ao longo dos meus estudos sobre fé e cultura, principalmente, eu fui me deparando com várias coisas assim que sugeriam mudar. Então a gente não pode só se afastar da cultura, a gente precisa entender lá, beleza, então vamos fazer um esforço aqui para analisar as cosmovisões por trás dos artefatos culturais e tudo mais. E esse é um passo importante. Mas aí eu acho que entra uma palavra que o Makoto Fujimura traz para o diálogo com a cultura, que é muito importante, que é o amor, né? Eu gosto muito de uma fala do Van Hooser também, um teólogo, em um livro dele sobre exegese cultural, que ele fala que a interação cultural e a exegese cultural é, acima de tudo, um ato de amor, né? De você entender o mundo do outro, dialogar com o outro e contribuir criativamente para esse mundo. E eu acho que essa é uma distinção seminal, assim, do papel dos cristãos na arte, para reverter talvez esse processo da primeira pergunta, né, da polarização política, da guerra cultural. Muitas vezes se cria arte, cria-se artefatos culturais para fomentar um conflito cultural. E, e eu acho que os discípulos e discípulas de Jesus, cujo maior mandamento é amar a Deus e amar o próximo, podem contribuir criativamente e com amor para mudar essa direção, né? Meio que retomando o lugar da imaginação, da criatividade, da beleza, trazendo isso para dentro de um discurso que talvez tenha se enfraquecido. Legal, Bruno, muito bom. Você já trouxe outra coisa aí para a gente já ir pensando, né? É legal demais isso. Eu lembro sempre, para mim é um exemplo muito legal disso, e não vou falar porque não tem tempo, mas para você, se quer dar uma aprofundada nessa ideia, eu gosto muito da história da Rosária Butterfield lá, né? Dessa coisa toda de como o evangelho foi anunciado por ela. Então, o Evangelho as Chaves de Casa, e tem um outro livro que é as histórias que ela vai contando sobre a conversão dela, enfim, que é muito legal essa ideia de não ser agressivo, como aquele casal de pastores foi anunciando o evangelho para ela através do amor, em que ela não se sentiu uma alma a ser ganha, né? Um projeto evangelístico ou um número ali para a igreja deles. Então, isso é muito legal. E eu acho que aqui a gente já começa a ter pensamentos para muita coisa para comentar nas próximas semanas também. Então, estou muito encorajado também. Obrigado por isso também, seu comentário. Gente, a gente teve mais perguntas aqui, mas elas foram no chat aqui, ficaram meio para trás. Eu vou tentar depois salvar aqui, a gente talvez responde lá no grupo mesmo, enfim. Mas sempre que você for mandar perguntas, tenta usar a ferramenta de perguntas que tem aqui, que aí a gente não perde nada. Pessoal, o Bruno, ele vai ser um dos palestrantes aqui, né? Os convidados. Nessas próximas semanas, então, um prazer, uma honra. Semana que vem já, né, Bruno? Semana que vem, estamos juntos já. Isso aí. Estamos juntos, é isso aí. Vai ser muito legal. Obrigado por teu pai estar com a gente também, Bruno. Com certeza você vai trazer muita coisa boa para essa nossa mesa de conversa aqui. Lucas, não sei se você quer comentar algo ainda, senão a gente encerra, mas, gente, muito obrigado. Realmente dá vontade da gente ficar aqui mais tempo falando e conversando, e a gente pode continuar lá no grupo, vai ficar aberto, então, durante o final de semana, depois a gente fecha para poder conseguir mandar algumas coisas mais pontuais que não deve se perder lá, né? Mas vamos trazer nossa impressão para lá também, dessas coisas comentadas ou coisas extras que a gente pode somar com isso tudo. Mas eu estou muito feliz mesmo e grato por ter cada um de vocês aqui participando disso. Obrigado, gente.